Boa noite. Boa noite. A nossa entrevistada de hoje é a vereadora Marleide Cunha, do PT. E os vereadores de Mossoró concordam que o Congresso Nacional e não o STF deve decidir sobre o aborto no Brasil. O cenário político está no ar. Programa desta terça-feira começando. Hoje foi dia de sessão ordinária na Câmara de Mossoró, tudo dentro do normal, mas vamos trazer uma das discussões. A gente vai falar também sobre manifestações, reclamações de mães em relação ao Centro Especializado de Reabilitação e o retorno da Prefeitura em relação a essa demanda. Vamos falar também, gente, sobre Bolsa Família aqui no Rio Grande do Norte. Então, participe do programa de hoje com a gente através das nossas redes sociais. Temos o Twitter, temos o Instagram e o WhatsApp 88028979 para a sua interação diretamente aqui com a gente e com a nossa convidada do dia, que estamos aguardando chegar, viu? Vanúvio, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Terça-feira, Carol Ribeiro, começo da semana. E a gente agradece a você que nos assiste aqui em Mossoró, em várias cidades que possuem os serviços da TCM. Vamos já falar de Câmara. A Câmara Municipal de Mossoró discutiu hoje de quem deve ser a prerrogativa de discutir sobre a descriminalização do aborto. Os parlamentares municipais aprovaram uma moção de apoio ao Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar nesta semana uma ação que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A ação foi apresentada em 2017 pelo PSOL e Instituto Anis. A autorização para o julgamento tem causado reação no Senado e na Câmara Federal. E a Câmara de Mossoró resolveu se manifestar sobre o assunto. O presidente Laurence Amorim apresentou uma moção de apoio ao Congresso Nacional para a discussão. Tema muito importante, um tema que envolve todo o nosso país, mais de 200 milhões de habitantes, e a gente acredita que não se pode deixar essa decisão com o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão tem que ser feita no âmbito do Congresso Nacional, onde estão os representantes da população, 513 deputados, 81 senadores representando seus estados, e ali estão representados toda a população do nosso país. Hoje o aborto é permitido parcialmente no país. A legislação autoriza a prática em casos de gravidez por estupro e quando há risco para a vida da gestante. Em 2012, o STF liberou o aborto de fetos anencéfalos que não têm possibilidade de viver após o parto. No plenário, a discussão acabou sendo levada para o debate sobre o tema aborto. Mas, sobre a prerrogativa ser do Congresso Nacional e não do STF para discutir sobre o assunto, os vereadores de Mossoró chegaram a um consenso. Olha, a gente concordou no sentido de que a discussão sobre o aborto no Brasil deve ser feita no âmbito do Congresso Nacional. São os deputados e senadores que têm a prerrogativa de decidir sobre essa questão. Mas pontuamos da complexidade que envolve esse tema, né? O aborto como uma questão de saúde pública, né? Porque a gente vê muitos discursos em defesa da vida, mas vemos que muitas vidas são negligenciadas. A Câmara de Mossoró tem sido palco de grandes discussões e hoje, mais uma vez, nós discutimos sobre isso. Porque o STF não deve, né, nós acreditamos que o STF não deve, né, deliberar sobre um assunto como esse, e sim o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional estão lá mais de 500 parlamentares, o qual nós que colocamos ele lá, foi a vontade popular, e diferente de um grupo restrito de pessoas, né, que foi indicados por presidentes, né, e a gente acredita que esse é o rumo correto. Olha, a gente aprova essa moção e acredito que isso será feito por todas as câmaras municipais do país afora. São mais de 5 mil municípios, mais de 5 mil câmaras municipais. A Câmara Municipal ela tem as mesmas prerrogativas da Câmara Federal, é o Poder Legislativo, que também quer essa separação dos poderes sendo respeitada. Agora sim, vocês viram aí a discussão, a
a Câmara Municipal de Mossoró terminou levando a discussão para o lado do mérito da questão, né, da definição das defesas ou pela criminalização do aborto. E é interessante, Vonuf, que quando eu fui tanto gravar lá na Câmara Municipal quanto escrever e editar a matéria aqui, fiquei pensando como faltam mulheres para falar sobre o assunto na Câmara de Mossoró. Veja só, a gente fez uma reportagem sobre a questão do aborto e só tem 2 mulheres na Câmara Municipal para falar sobre isso. Lá no momento, da entrevista a vereadora Marlene Cunha, porque já estava acertado que ela seria a convidada de hoje. Mas veja só, os homens ficaram discutindo lá na Câmara Municipal sobre o assunto. E agora sim, a gente tem aqui a vereadora Marlene Cunha, que levou ali, a opinião foi uma das que levou a discussão para a questão do mérito e não sobre a prerrogativa de quem deve ser a discussão ou não, mas em relação à prerrogativa de legislar sobre isso, a senhora também concorda, é unânime ali na Câmara de Mossoró, que deve ser o Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite aos telespectadores. Eu votei favorável ao requerimento porque eu acredito, sim, que o Congresso Nacional tem o espaço para fazer essa discussão e toda a sociedade também. Quanto essa discussão não é tão simples, é sensível e também não pode ficar aprisionada no campo da moral, a defesa da vida. Sim, aí a gente vê muitos homens dizendo que defendem a vida, mas não defendem a vida quando a gente vê uma criança morrendo de fome. E cadê a defesa da vida? A gente não vê, e a defesa da vida das mulheres? E a defesa da vida dessas mulheres que muitas vezes sofrem estupro, que muitas vezes, em diversas situações, não tem condição, não tem como levar uma gestação adiante. É uma questão, a gente tem que pensar nesse tema complexo como uma questão de saúde pública e não como uma questão de hipocrisia, como uma questão de moralidade. Esse é o meu ponto de vista. E eu fico indignada porque no meio, rodeando toda essa discussão em relação ao aborto, a gente vê muita hipocrisia. Pessoas que não estão nem aí com relação à vida, não estão nem aí quando vê uma criança, por exemplo, morrendo por desnutrição, morrendo de fome, morrendo sem assistência nenhuma. Aí cadê a defesa da vida? Então, é um debate que precisa ser feito muito abertamente, muito francamente, com a sociedade em relação aos direitos. O direito à vida, o direito... são os homens que vão determinar sobre a vida das mulheres, sobre o corpo das mulheres, sobre se ela tem condição ou não. E aí, quando chega em determinadas situações, além de não cuidar da vida desse ser que nasce... Quando a gente vê, por exemplo, o Sistema Único de Saúde pega uma mulher com a mãe que já teve um bebê, com uma mulher que tem AIDS, já teve um bebê em dificuldade, e aí não faz a laqueadura dessa mulher. Então, cadê a defesa da vida? Então, repito, é uma discussão complexa, é uma discussão sensível, muito mais ligada à questão da saúde pública, do direito à vida com dignidade, do que uma questão simplesmente moral e superficial. Sobre a presença das mulheres, como é que a senhora se sente ali sendo minoria nesse quesito ali no Legislativo, ainda mais quando o assunto são mulheres? Pois não é uma situação, não é fácil, sabe? Eu tive que ficar ouvindo ali todos aqueles homens nessa sessão de hoje falar sobre a vida das mulheres e não tem mulher lá para falar o que elas estão pensando sobre isso. Isso nos mostra de que é preciso que as mulheres estejam ocupando esses espaços, que precisa mais mulheres na política, sim, porque são esses homens, muitas vezes cheios de preconceitos, de hipocrisias, que estão decidindo sobre o nosso destino, sobre a nossa vida e a vida em sociedade também, quando a maior parte da população brasileira são mulheres que sabem o que enfrentam no dia a dia, que muitas vezes
quando têm os filhos e são abandonadas pelos seus companheiros, que não têm nenhuma responsabilidade sobre a guarda, o cuidado, a criação dessa criança, e eles é que decidem sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos sim de mais mulheres para que a gente possa fazer realmente um debate democrático e com respeito realmente ao que cada um representa na sociedade. Nós estamos muito longe ainda. Devia ter legislação também para falar sobre o abandono dos pais, né? As crianças e as mães. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Continuando o cenário político, nesta terça-feira, você sabe que pode participar com a gente. Mande sua pergunta, sua opinião sobre o nosso assunto do dia aqui com a vereadora Marleide Cunha. Pode trazer também seu tema, sua denúncia. Participe do programa de hoje com a gente aí nas nossas redes sociais. Estamos falando sobre Câmara Municipal de Mossoró. Ainda vamos falar sobre eleições 2024. Então, fica aí. Vamos de denúncia. Mães com filhos que recebem assistência no Centro Especializado de Reabilitação Benômia Rebouças reclamam do atendimento ofertado na unidade. São inúmeras reclamações, desde a falta de profissionais ao tempo de espera que, segundo a mãe das crianças assistidas pelo Centro Especializado de Reabilitação Benômia Rebouças, tem sido cada vez maior. Meu filho precisa de uma fono. Especificamente está tendo 2 fonos, não está tendo vaga, está na fila de espera, e isso passa de 1 ano, porque ele passou 1 ano para entrar aqui. Quando entrou, aí está faltando a fono, a psicopedagoga, que ele tem 5 anos, a psicopedagoga daqui isso é a partir de 6 anos. Outro ponto está ligado à ineficiência do transporte, já que não possui nenhuma adaptação para atender as crianças. A gente tinha esse carro adaptado, esse carro foi diretamente deslocado daqui de Mossoró para ir para as viagens de Fortaleza e deixaram nós a mercê num micro-ônibus, que esse micro-ônibus todo dia está no prego. Não é adaptado, a gente tem criança de cadeira de roda, a gente tem criança de colo e, sinceramente, terrível. As mães pedem solução para que os filhos possam desfrutar de um atendimento humanizado. A gente tem que sentir acolhida, tanto na área aérea como daqui, porque a gente não chama acolhida. A gente vem sem lanche, sem nada, a gente fica aí. Até a gente ir embora aqui agora, sem comer nada. Se a gente não trouxer nada para os nossos filhos, ele fica aí, sem comer nada. Olha, a respeito do funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação de Mossoró, a Secretaria Municipal de Saúde, através de nota, esclarece que vem trabalhando para avançar cada vez mais nos serviços e atendimentos ofertados à população moçoroense. Ainda de acordo com a nota, recentemente, a atual gestão conseguiu importantes conquistas, como o credenciamento do centro junto ao Ministério da Saúde. E após 5 anos sem os serviços de neuropediatria no município de Mossoró, a Prefeitura voltou a disponibilizar neuropediatra para o público que necessita do médico especialista. No momento, ainda de acordo com o texto, trabalha em novo processo seletivo para a contratação de profissionais a fim de aprimorar cada vez mais os atendimentos à população. As informações foram encaminhadas ao nosso jornalismo pela Secretaria Municipal de Saúde. Fica aí este problema, porque a Prefeitura diz que está tentando melhorar cada vez mais. Neuropediatra só tem um. Precisa ir de mais de 1 ano na fila, viu, Vonúvio? Existe também essa questão aí do transporte para ser resolvido. Existem as outras situações apresentadas na nota e pergunto à vereadora Marleide Cunha, a senhora já teve informações sobre esta situação do Centro Especializado de Reabilitação? Tive sim, Carol, e tive reuniões também com mães de crianças autistas, me relatando, né, o sofrimento que essas mães enfrentam. Realmente, há mais de 1 ano esperando por uma consulta com o neuropediatra e agora tenho mais um problema que não tem psicólogos. Então, se não tem a consulta com o psicólogo também, não é possível fechar o diagnóstico com o neuropediatra. A gente vem cobrando do município, a gente colocou no orçamento desse ano uma emenda no valor de R$65 mil, emenda impositiva, para ajudar o município a
contratar esse profissional. E vamos colocar no orçamento para o próximo ano uma emenda de R$100 mil para contratar profissionais, psicólogos e neuropediatras, para poder fazer um mutirão. O município precisa dar a essas crianças alguma dignidade, a essas famílias, pelo menos o direito ao diagnóstico e depois às terapias, porque é uma série de dificuldades. Primeiro, não consegue diagnóstico, não consegue consultas com os psicólogos para fazer a avaliação global, e depois que tem o diagnóstico, elas não conseguem fazer as terapias. Então, é muito sofrido, é completamente diferente uma criança que tem transtorno do espectro autista e que a família tem condição de acompanhar, de fazer avaliação, de levar nas terapias, e uma criança que a família não tem condição. É de fazer dó essa situação, porque impede o desenvolvimento e que essas crianças possam viver com mais dignidade em sociedade. E é um sofrimento muito grande para os familiares. Então, é responsabilidade, sim, do poder público e da Prefeitura de Mossoró de atender a essas crianças. Precisa fazer um mutirão, buscar profissionais e não ficar fazendo só processo seletivo. Pronto, lá está sem psicólogo porque acabou o processo seletivo. E aí, o que é que significa isso? Que mais tempo de espera na fila, mais sofrimento e as mães pedindo socorro, na verdade, porque não é fácil você ter uma criança autista de suporte 3, por exemplo, e você vê essa criança lá no sofrimento, a família também, e sem saber o que fazer, porque não tem o acompanhamento psicológico e o acompanhamento das terapias que são necessárias. A gente fala do ser, mas a gente também já tratou, inclusive há alguns meses, sobre esse suporte nas escolas. E a senhora tem atuado também na educação. Como é que está essa questão agora já no segundo semestre do suporte de crianças autistas com deficiência? Como é que está hoje? Olha, ainda faltam muitos profissionais, muitas pessoas para ajudar as professoras, os estagiários. A gente defende com muito afinco a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas para fazer esse acompanhamento em equipe, a conexão com a rede. O que a gente vê hoje numa sala de educação infantil, por exemplo, a professora estava a ponto de enlouquecer. Ela tinha uma criança com deficiências múltiplas, que precisa de alguém para dar alimentação, e ela tinha 3 crianças com autismo. Dessas 3 com autismo, um era de suporte 3. Significa que essa criança ela necessita ali de um acompanhamento direto para que ela a professora possa ter condição de trabalhar com as outras crianças, incluindo estas que necessitam de atendimento educacional especializado. Então, assim, é muito difícil a situação. E é justamente pensando nessa questão da educação, Vonúvio, que eu venho trabalhando, tentando conseguir recursos, colocando recursos para a Prefeitura, para que a Prefeitura dê as condições para ter o diagnóstico dessas crianças. A maioria nem diagnóstico tem. E quando não tem diagnóstico fechado, a Prefeitura não manda auxiliar. Então, essa criança fica sem direito nenhum garantido. Então, o primeiro passo é conseguir o diagnóstico, depois é a gente conseguir as terapias para que ela possa ter um acompanhamento e se desenvolver superando as suas dificuldades. Vereadora, um outro assunto que foi, inclusive, pauta na semana passada na Câmara Municipal foi em relação ao piso da enfermagem. A senhora já chegou, inclusive, a realizar a audiência pública na Câmara Municipal para falar sobre este polêmico assunto. Mas, até agora, não existe definição sobre isso, inclusive da parte do próprio STF, e tão somente o repasse de recursos pela União para cobrir esse valor até dezembro. E aí, o que é que está faltando, vereadora? Isso, Carol. Na verdade, ainda tem muita discussão em relação ao piso da enfermagem, porque ele acabou sendo desmontado, né? E agora virou uma espécie de
de complemento que não significa valorização dos profissionais da enfermagem. Os municípios, até o momento, não demonstram nenhum interesse em fazer uma complementação para instituir o piso no salário base. O que os municípios estão fazendo é pegar o repasse que já vem da União e vai ser repassado para os profissionais. Inclusive sem reconhecer que é da União. Eu preciso dizer isso aqui porque o prefeito Alisson Bezerra faz propaganda que está valorizando os profissionais da enfermagem, que aprovou o piso. Gente, é mentira. Não foi aprovado o piso. O que foi aprovado na Câmara Municipal foi simplesmente repassar o recurso que o município recebeu do Ministério da Saúde e vai ser repassado para os profissionais, e aí alguns nem recebem, porque ainda está sendo somado muitas vezes tudo que eles têm no contra-cheque para poder computar se já ganha o piso ou não. Isso é muito sério, porque o profissional da enfermagem aqui em Mossoró, por exemplo, é o mais desvalorizado. Um técnico de enfermagem de Mossoró ganha menos do que de todos os municípios. Ganha menos do que o de Areia Branca, ganha menos do que o de Apodi, do que o dali da Serra do Mel. Um técnico da enfermagem em Mossoró ganha menos do que um salário mínimo com 14 anos de serviço. 1.100 e pouco, enquanto nos outros municípios é mais de R$ 1.500. Essa é a realidade aqui em Mossoró. Um técnico que trabalha numa UPA, para vocês ficarem chocados e ver como é vergonhoso, por um plantão de 12 horas, eles recebem R$ 111. 12 horas, isso vem desde 2011. Então, o que é que acontece? Esses profissionais nem têm um reajuste no plantão e nem têm reajuste no salário base. Significa que eles não podem adoecer, eles não podem pedir licença, nada disso, porque senão eles não vão conseguir sobreviver, porque o salário vai ficar... só não fica abaixo do mínimo, porque não pode ser o salário menor do que o mínimo. Então, assim, é vergonhosa a situação e o município precisa agir para mudar essa situação desses profissionais. E o pior disso tudo, Carol e Vonúvio e telespectadores, é que eu não estou vendo na lei orçamentária do próximo ano pistas de que o município pretende mudar essa realidade. Pelo contrário, o orçamento da saúde do ano de 2023, deste ano, o ano que nós estamos em exercício, está em 353 milhões fixados. Para 2024, caiu para 284 milhões. É uma queda de 68 milhões, 68, isso. Então, uma queda brusca. Aí o município vai dizer, mas é porque diminuiu o orçamento como um todo. Não, diminuiu o orçamento como um todo, é verdade, para o próximo ano, mas a maior parte dos recursos saíram da saúde. E hoje um vereador me perguntou, aproveita aqui para dizer-lhes, como que se no orçamento geral do município só diminuiu 50 milhões desse ano para o próximo? E você está dizendo que mais de 60 foi da saúde. Simplesmente por quê? Porque o município criou outras secretarias. Então, essas outras secretarias receberam recursos. Secretaria de Projetos, a Agência Reguladora e a questão da Secretaria de Serviços Urbanos de Infraestrutura, que se dividiram. Ficaram 2 secretarias. Ou seja, esses recursos, para compor essas secretarias, elas saíram de algum lugar. E parte dele saiu, infelizmente, da saúde, que houve uma queda assim, muito grande em relação à previsão, a fixação das despesas para o próximo ano. E aí vem a questão de pessoal, caiu todos os gastos com o pessoal, e isso nos deixa preocupados, porque se de um lado está acontecendo isso, do outro lado a gente vê contratos aí milionários. Teve a empresa agora recente, a empresa Clarear,
Está com um contrato de 21 milhões de reais, somando todos os contratos, minha gente. 21 milhões de reais. Aí você vai olhar o CNPJ da empresa, a empresa tem um capital social de 300 mil. 300 mil em capital social, 21 milhões de reais para essa empresa, distribuída em várias secretarias. Então, a gente precisa ficar observando essas coisas. Outra coisa é um contrato de 2,5 milhões para um escritório de advocacia. Por quê? Para quê? Qual o objetivo? Não tem procuradores, não tem advogados na prefeitura, então é preciso observar direitinho o que vem sendo feito com os recursos públicos, para além do discurso que é dito, mas aquilo que está sendo mostrado na questão do orçamento, superávit. A prefeitura diz que está na pindaíba. Pobre, um dia está rico, um dia está pobre. O pessoal brinca porque eu digo fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Quando é interessante, a prefeitura diz que tem todas as condições financeiras de adquirir empréstimo e de pagar sem comprometer os serviços públicos. De repente, no dia seguinte, a prefeitura diz que não tem, corre o risco de não ter dinheiro nem para pagar as contas. Aí a gente vai olhar no Diário Oficial. Desde o início do ano até aqui, início de setembro, a prefeitura teve mais de 81 milhões de superávit financeiro e teve mais de 10 milhões de excesso de arrecadação. Superávit financeiro é porque você pagou as contas e ainda teve superávit, sobrou. Então, dá mais de 90 milhões. Então, o que é que está acontecendo? Por que de repente diz que não tem dinheiro para nada e faz contratos milionários? A gente precisa refletir sobre isso. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua a conversa com a vereadora Marleide Cunha. Continuando o cenário político de hoje, entrevistando a vereadora Marleide Cunha, está aqui com a gente. Quero mandar um alô aqui já para o Dantas Rocha. Conheci finalmente o Dantas Rocha hoje, encontrei no supermercado, viu, Vonúvio? E ele está aqui pedindo, gostaria que o cenário político trouxesse um representante para contar a história de Lampião na estadia na Pedra de Abelha, nome que representava Felipe Guerra. Vamos ver se a gente encontra esse nome. A gente já trouxe o professor Lemuel, né, falando da questão da resistência aqui em Mossoró, ali no mês de junho. Vamos ver se a gente encontra aí mais um historiador que traga esse tema para a gente. Recentemente teve um evento lá em Felipe Guerra tratando sobre esta temática, inclusive com participação do Lemuel, que é um grande conhecedor e presidente de uma instituição, Carol, que trata justamente sobre os estudos do cangaço. Então, quem sabe a gente possa entrevistar. Quem sabe um dia a gente volte a entrevistar Lemuel Rodrigues, é assim. Justamente, a gente vai trazer, sim, certamente aí pela frente, porque esse é um tema realmente muito interessante que desperta interesse de muitas pessoas que gostam da história local. Olha... Hugo, do bairro Vão Ousado, a gente já fala sobre eleições de 2024 com Marleide Cunha. Já quero mandar um alô aqui para Caquinha do Odete Rosado, João da UPA do BH e toda a equipe. O Aldo Ferreira também está conosco assistindo aqui. Quer saber de FGTS. Não sei se Marleide vai saber responder. Eu acho que essa pergunta é a mais feita por seu Aldo. Na história do cenário político. Vamos lá, vamos de informação. Com transferência de mais de 346 milhões de reais do governo federal, o valor médio do Bolsa Família aqui no Rio Grande do Norte em setembro é de R$ 675. Mais de 515 mil famílias potiguares dos 167 municípios do estado serão assistidas pelo programa Bolsa Família neste mês. O calendário de pagamentos começou nesta segunda-feira, 18 de setembro, e segue até o dia 29, de acordo com o final do número de identificação social de cada beneficiário. A capital natal tem o maior número de beneficiários do estado em setembro. 81.500 mil famílias que recebem um valor médio de R$ 674,18. Completam a lista dos 5 municípios com mais famílias atendidas, as cidades de Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba.
O Nordeste, com 9.750.000 famílias atendidas e um investimento federal que ultrapassa os 6 bilhões de reais, é a região do país com maior número de beneficiários em agosto. Quando tem informação aí? Tenho, Carol, a informação de que, em nota divulgada junto à imprensa do Estado, o governo do Rio Grande do Norte confirmou atrasos nos repasses dos duodécimos do Poder Judiciário Estadual e da Assembleia Legislativa. Segundo a gestão, o pagamento vem ocorrendo de forma fracionada em função das consecutivas reduções das transferências dos valores do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, por parte da União. A nota diz o seguinte, abre aspas, o governo do Estado mais uma vez contou com a compreensão dos gestores do Poder Judiciário Estadual e da Assembleia Legislativa ao acordarem que o repasse dos duodécimos programados para o mês passado possa acontecer de forma fracionada, diz o trecho da nota. A primeira transferência aconteceu em agosto e uma outra será compensada ainda neste mês. Importante salientar que os valores não repassados ao Tribunal de Justiça e à Assembleia do RN se referem a 17,6% do total dos duodécimos dos dois poderes. Aí, Carol, a crise chegando aí junto a esses inchados poderes aqui do estado do Rio Grande do Norte. Olha, Vonúvio, a gente fala que atrasa do servidor, mas não atrasa dos poderes. Olha aí, agora chegou, viu? Eu acho que do servidor não está atrasado não, né? Tá não. Vamos esperar, pelo amor de Deus, ver o que acontece. Pelo menos o trabalhador agora dessa vez não foi colocado em segundo plano, né? Vamos ver. Olha, Luciano Alex Alves, dá a opinião dele em relação ao julgamento em que o STF vai julgar o caso de ilegalidade do aborto, porque temos sempre assuntos polêmicos direcionados à Suprema Corte, sendo que poderia ser melhor discutido no Legislativo. Sempre assuntos indigestos são remetidos à Suprema Corte sem muita discussão ou análise do problema. Na verdade, há uma discussão, né? Mas ali no âmbito do colegiado, um número de ministros que não são os representantes da população, né? Não há aquela diversidade de representação da população brasileira. Acho que pode ser, sim, discutido pelo Congresso Nacional, mas creio que também há uma questão política nessa defesa, em algumas defesas de que vá para o Congresso Nacional, porque quando for para o Congresso o moído é maior, vai ser muito mais difícil de passar. Então, acho que tem um pouquinho disso também, viu? Olha, a gente tem aqui algumas perguntas, mas falando sobre essa situação aí de crise, antes da gente trazer a pergunta do pessoal de casa, Vonúvio, vereadora, qual a opinião da senhora em relação a essa discussão, a cobrança dos municípios? Teve discussão, inclusive, ontem na Assembleia Legislativa sobre o FPM, a cobrança do FPM, os municípios cobrando o aumento do repasse ao governo do Estado e ao governo federal. Olha, eu acho que os municípios, eles têm direito e acho que deveria, sim, inclusive, aumentar o percentual do FPM. Agora, a gente precisa compreender que está sendo discutido, já tem promessa, já tem negociações de que o governo federal já disse que o que estava previsto de repassar num acordo do FPM de que ia ser em 2024, vai agora antecipar para 2023, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Norte, foi o que eu vi, e desse recurso que o estado vai receber, 25% é para os municípios. Então, vai ser repassado também para os municípios, né, que é essa questão da compensação. Nós sabemos das dificuldades dos municípios, né, porque aqui, realmente, em cada local é onde as coisas acontecem, as cobranças são maiores, e agora a gente precisa também ter a capacidade de dialogar, de negociar, né, e entender que a situação não está fácil nem para os estados, nem para o município, e que, no nosso caso, o governo do estado está buscando o governo federal para que tenha esses repasses. O presidente Lula já se pronunciou sobre isso, disse que os municípios não vão receber menos do que o que receberam no ano passado, nenhum município, e a gente espera aí que outras mudanças venham
para que aumente esse repasse. Vonúvio. U ou A? Você disse U, eu disse A. Bem, eu ia perguntar o seguinte, vou perguntar o seguinte, Marleide. A vereadora já está falando sobre eleições 2024? Então vamos aproveitar e trazer a pergunta que eu ia trazer, do Hugo, entendeu? Agora o Hugo, do bairro Van Rosado. Ele disse que viu nas redes sociais da vereadora o evento da tendência interna do PT no último sábado. Movimentação política já foi com alvo nas eleições de 2024? Vai ser candidata à reeleição? Vai tentar a prefeitura? Hugo, realmente nós organizamos no último sábado a plenária da Resistência Socialista. É uma tendência interna do PT. O PT é um partido democrático, então eles têm as tendências. O que para alguns pode funcionar como achar que é coisa negativa, divisão, não, para nós é a democracia. Então, nós temos a Resistência Socialista. A plenária foi organizada não simplesmente para discutir por causa de eleições do próximo ano, mas é para fazer o debate político. Nós discutimos a política, porque é a política que movimenta a nossa vida, é através da política que nós construímos políticas públicas para poder melhorar a vida das pessoas. Então, se eu falo de pessoas com autismo ter direito a ter as terapias, os profissionais capacitados, tenho que ter política pública para isso. Se eu fico indignada com a fome, com uma criança morrendo de fome, como aconteceu aqui em Mossoró, então essa indignação tem que ser transformada em alguma coisa, tem que ser transformada em política pública, para que a gente mude essa situação, que a gente mude a desigualdade social. Então, é para isso que a gente se reúne, é para isso que a gente debate política. O encontro teve esse propósito. É tanto que estavam lá não apenas a resistência socialista, mas diversas tendências do PT, os movimentos sociais, as centrais sindicais e outros partidos também estiveram junto com a gente nesse importante momento de debater o país, de debater políticas públicas que possam mudar a situação terrível que o nosso povo está ocasionada por o último período desastroso que foi do governo Bolsonaro. A senhora vai ser candidata à reeleição, à majoritária? Nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo, né? A política não tem como dizer nesse momento que ninguém não está pensando em eleições do próximo ano. Há uma efervescência já de diálogos e eu vou ser, tudo indica, candidata à reeleição o próximo ano. O PT quer lançar um nome na oposição aqui em Mossoró, a majoritária? Olha, nós ainda não temos fechado questão de nomes, né? Nós sabemos que é preciso ter, sim, um nome da oposição que vai para poder enfrentar o prefeito Alisson Bezerra. Entendemos que não dá para Mossoró continuar nessa coisa fictícia que Mossoró está vivendo, na superficialidade, na mentira, na verdade, na mentira dura e crua mesmo que Mossoró vem vivenciando, com todas essas promessas e fantasias que na prática as pessoas não sentem no dia a dia. Então é preciso sim ter nomes da oposição. E nós temos aí alguns nomes se colocando, que são nomes importantes, a deputada Isolda Dantas, o vereador Tony Fernandes é um nome importante. Eu acho que o nome de Laurência Amorim, presidente da Câmara, é um nome importante que poderia, sim, ser candidato a prefeito. Então, nós temos nomes aí sendo colocados e para quem acha de que a oposição não está discutindo ou não tem ninguém para enfrentar o prefeito, isso não é a realidade. Temos, sim, tem pessoas e tem grupos, muita gente determinada em construir essa oposição por entender que Mossoró não pode continuar da forma como está, com a gestão pública da forma como está. Raimundo Donato, da Lagoa do Mato, pergunta se a vereadora pode fazer alguma coisa pelo 30 de setembro, Colégio na Abolição 3, que se encontra em total abandono pelo governo do estado.
Olha, a escola está realmente, ela não está funcionando, né? A gente busca dialogar para ver se aquele espaço ali ele pode ser utilizado com uma outra forma, alguma organização ali já é uma preocupação nossa, viu? Acho que Raimundo Nonato, né? Isso. Raimundo Nonato, porque realmente é triste ver um prédio e que esse prédio tá se acabando porque não tem, está fechado. Tem esse lá e a gente tem outras situações aqui em Mossoró também. Menino, olha, eu tô aqui buscando as participações de quem está se identificando, certo? Também não tem como a gente colocar textão. Estou priorizando as perguntas. E o João Paulo diz: a Escola Ronald, no bairro Liberdade, já está há 7 meses com aula remota, com uma reforma que nem começa e nem termina, e as crianças estão sendo prejudicadas. O que pode ser feito? Olha, é muito triste essa situação dessas crianças. Da Escola Ronald, realmente, as aulas presenciais foram interrompidas. A prefeitura não começou nenhuma reforma ainda. E isso a gente já fez, eu já estive lá, já fiz filmagem, já estive com a comunidade. E eu quero fazer aqui um apelo ao novo secretário municipal de Educação. Vamos olhar para essas crianças. Faça uma visita na escola Ronald Pinheiro, no Liberdade 1. Vá olhar a situação lá, porque essas crianças, elas já passaram 2 anos em aula remota, elas estão pelo 3º ano de aula remota. Significa que uma criança que hoje está no 5º ano, no 4º ano, essa criança não foi alfabetizada, porque ela não teve condição de ser alfabetizada. Muitas delas não têm nenhum celular para poder assistir a aula, não tem internet. Então, é muito preocupante essa situação. Fora isso, a Escola Duarte Filho faz mais de um ano que está numa reforma e os alunos em aula remota. Isso é um descaso, isso é um crime, na verdade. É um crime contra o direito à aprendizagem dessas crianças. É um crime contra a educação que está sendo feita aqui em Mossoró. Vereadora Marleide Cunha, muito obrigada pela participação no cenário político de hoje. Já acabou. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Vonúvel. E um abraço a todos vocês. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada a todo mundo que participou. Não tivemos tempo para todos, mas agradecemos sempre a audiência. Uma ótima noite e até amanhã.